irmãos, pode sentar e assentados nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 41. Atos 2, 41. Texto que fala do início da igreja primitiva. Texto muito importante para nós que priorizamos a vida nos grupos familiares, a oração. 2:41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, queridos? Mas, irmãos, a igreja primitiva, e igreja primitiva nós podemos entender que após a ressurreição de Jesus, até o início do século IV, 315, um pouco mais, ela é o modelo, o paradigma mais santo, mais justo, mais próximo da vontade de Deus. Quando estudamos a história, inclusive, dos mártires, das perseguições, essa igreja cresceu no meio de grandes lutas. E em todos os séculos, todas as vezes que a igreja para corrigir o seu rumo, ela tem que voltar para cá. Aqui está a planta original de como ela era e como ela deve ser. Essa igreja, na sua espontaneidade, porque o texto diz que 3.000 pessoas receberam o Evangelho. Passaram a se reunir diariamente, a estudar com os apóstolos, a reunir nas casas. Ela se multiplicou no início do século IV, no meio de toda essa perseguição. Era perseguição sangrenta, não era política apenas, para 8 milhões de pessoas no Império Romano. Não tinha seminários, não tinha catedrais, não tinha muitos instrumentos, mas essa igreja tinha o poder de Deus. Essa igreja, então, sempre que nós estamos, uma vez por ano, eu quero voltar a esse texto, pastor Francisco tem esse entendimento, para corrigir qualquer rumo. Como é que nós estamos indo? E aqui eu chamei esse texto, irmãos, essa mensagem, uma igreja unida, vibrante e alegre. Então, começa tudo aqui, irmãos, no dia de Pentecostes.
o capítulo 2 de Atos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E ali apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui eram 120 pessoas. De 120 para 8 milhões, debaixo de perseguição, só o poder de Deus. Interessante que, irmãos, que nesse dia, a festa do Pentecostes, chamada também a festa da colheita, a festa das semanas, tinha um fato importante aqui, que era 49 dias, 50 dias, por isso Pentecostes, do original Pentecosto, da Páscoa. E a festa de Pentecostes tinha duas celebrações. Primeiro, era a segunda das festas hebraicas mais importantes, que estava ligada à colheita. E segundo, era a comemoração do dia que Deus deu a lei no Monte Sinai. Exatamente 50 dias após a saída dos hebreus, lá em Êxodo, eles estavam no pé do Monte Sinai e ali receberam a lei. Então, era uma festa de cunho agrícola histórica, que marcou a vida do povo de Israel. Agora, eu queria desenvolver aqui, então, por que esta igreja resistiu, foi relevante para a sociedade, resistiu à perseguição, treinou muitos líderes, se expandiu do mundo todo. Então, primeira coisa, seus líderes eram homens cheios do Espírito Santo. No início, estou falando dos apóstolos, eles tinham andado com Jesus, eles conheciam o poder de Deus. Veja o verso 43 do que nós lemos: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eram homens aprovados por Deus. Aqueles líderes, eles deram a direção, o tom, o diapasão para a igreja caminhar. Sabe, irmãos, toda igreja, para poder fazer isso, prevalecer, discipular, influenciar, precisa de liderança confiável, liderança saudável, de homens que têm andado com Deus. Eu louvo a Deus que eu nasci na fé numa igreja que eu tinha grande admiração pelo meu pastor, pelos meus pastores, pela vida, até o que eles deixaram para trás para servir a Deus. E isso me ajudou a ter diante de mim referências. Eu tenho dito há muitos anos, eu tenho a obrigação de ser um bom pastor, porque eu fui pastoreado por 30 e tantos anos pelo pastor Caio Fábio de Araújo. Nós saíamos para retiros, se eu queria só estar perto da companhia dele. Eu ia almoçar na casa dele só para estar perto dele. Em algumas reuniões de vigília, eu ouvi Dona Laci cantando cânticos espirituais em línguas. Dizia: o que é isso? Pastor Caio Filho orando antes do culto, orando em línguas. E estava ouvindo que isso tinha se acabado. Eu falei: ué, mas na nossa igreja não. Nós vamos estudar isso mais um pouco para frente, sobre dons espirituais, batismo do Espírito Santo. Mas, para minha mente simples,
foi tão importante ver aquelas pessoas íntegras, humildes. Sim, eu não tive o privilégio de ter muitos contatos com outros pastores, porque eles já estavam terminando o seu ministério, ou tinham passado pela igreja. Mas, em segundo lugar, queridos, era uma igreja de gente convertida. Essa igreja não tinha crentes nominais. Em capítulo 2 de Atos, no verso 37, diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, depois de ouvir o sermão de Pedro, e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro pregou um sermão cristocêntrico, e o sermão de Pedro diz aqui no verso 37, que as pessoas ficaram compungiu-se-lhe o coração. É como se fosse tentáculos de ferro em cima deles, a palavra de Deus, a unção de Deus, diante dele, eles estavam atordoados. E o apelo não foi Pedro que fez, foi eles que fizeram. Disseram: que faremos, irmãos? Eles estavam desesperados, porque eles tinham entregue Jesus à morte. E agora eles estavam recebendo a palavra que Jesus era o Messias, que eles traíram e entregaram na mão daquelas autoridades romanas. E esse compungiu-se-lhes o coração gerou pessoas realmente convertidas. Porque Pedro disse: arrependei-vos, se sejam batizados e recebereis o dom, para ser perdoado por Deus, receber o dom do Espírito Santo. Pedro disse a ele duas coisas: você se arrepende, isso é válido para você e para qualquer pessoa hoje. Você se arrepende da sua vida errada, dos seus pecados. Muitos deles estavam envolvidos com coisas de idolatria, de tantas coisas pecaminosas. Ele disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro não estava fazendo propaganda enganosa. E eu posso dizer com o que está nas Escrituras: aqueles 3.000 pessoas, aqueles 3.000, podia ser 5.000, porque só fala de homens geralmente. Mas aqueles 3.000 receberam o novo nascimento, a conversão. A impressão que eu tenho hoje é que tem crentes desmaiados. Eles não se converteram, não morreu por seu pecado. Eles estão ali, de repente eles acordam e fazem um monte de coisa errada e correm para a igreja de novo. Então, mas essa gente morreu, no sentido que essa é a morte mesmo de deixar o mundo. Era uma igreja de gente que tinha experimentado o novo nascimento. Em terceiro lugar, irmãos, esta igreja era uma igreja unida, apesar das origens espirituais de cada um. Por exemplo, a mensagem foi dada para os judeus. Esses judeus vieram de muitas nações. Era festa importante, eles vinham e passavam dias e dias. E entre esses judeus que estavam em Jerusalém, espalhados, tinham 4 seitas, ou 4 grupos. Tinha os fariseus, saduceus, os essênios, e tinha também os zelotes, que eram guerrilheiros. Simão, o zelote, era discípulo de Jesus. Você pode pesquisar sobre isso, está no boletim, só o nome deles. Só que um certo autor diz que entre os fariseus tinha 7 divisões de fariseu. 7 tipos de fariseu. Nós podemos dizer hoje nós temos pelo menos 200 tipos de igrejas pentecostais, 5 tipos de igrejas presbiterianas.
100 tipos de igreja batista. Pois é, só entre os fariseus tinham 7 grupos diferentes. Agora, era uma igreja unida apesar dessas origens, por quê? Porque diz aqui a Bíblia em Atos 2, que, verso 5, você pode me acompanhar aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Onde tinha judeu, evidentemente. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ao som lá do Pentecostes, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Ou seja, incultos, homens que não são poliglotas, todos esses que aí estão falando. E como os ouvimos falar, cada um a nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos, que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Veja, se você contar aqui por nações, tem 13. Só que quando fala de Ásia, não é uma nação, Ásia é um continente. Tinham milhares e milhares de pessoas em Jerusalém que eram judeus, filhos de judeus que moravam lá, e os prosélitos. Prosélito era alguém que nasceu gentil, mas assumiu a religião judaica e creu na Bíblia, na Torá, as leis, e seguia os mandamentos de Deus conforme o seu entendimento. São os prosélitos. E aí vem uma questão, irmãos. Veja que isso aqui é o cumprimento, o início, pelo menos, de Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins. Só que agora é Deus que traz aquelas pessoas para ouvirem. Agora a pergunta é: como foi possível a igreja alcançar esta unidade? Eu estou falando aqui, irmãos, minimamente, de 30 grupos diferentes. Etnia, de conceitos teológicos, classes sociais diferentes, entendimentos sobre a vida completamente diferentes. Como uma igreja constituída de gente tão diferente causa um impacto tão poderoso em toda a face da terra? Como uma igreja de gente que veio de tantos matizes espirituais e etnias, que eles nem falavam a língua um do outro, porque eles tinham vindo do mundo grego, chamado helênico, precisou Deus fazer um milagre de aqueles homens falarem a língua deles para eles entenderem o Evangelho. Como que isso foi possível? 3 coisas breves aqui, irmãos. Primeiro, diz em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos abriram a escola bíblica de Jerusalém. Dr. John Stott diz: logo aqueles 3.000, o que fazer? Diz lá na Bíblia, onde nós lemos, eles estavam diariamente, verso 46, perseveravam unânimes no templo. No original é no pátio do templo, onde podia reunir até 10.000 pessoas, e de casa em casa. Então ele tinha uma celebração grande, maior que a nossa certamente. Eu não sei como eles faziam, que a Bíblia não diz, porque na sinagoga tinha a classe das mulheres, a classe dos homens, a classe das crianças. Certamente por faixas etárias assim funcionava a sinagoga. Mas aqui eram 3.000 pessoas. Eles estavam junto, vindo os apóstolos, e estavam de casa em casa, aprendendo mais e tendo comunhão e unidade. Então, apesar de pertencer a todas essas etnias e diferenças, tinha uma coisa entre eles, 2 coisas 3 fatores, irmãos. Primeiro, era Cristo que os uniu.
o Espírito Santo que estava em cada um deles, e as Escrituras. Nós vamos ver aqui um pouco o que os apóstolos ensinavam. Veja aqui em Atos 2, 22, que no sermão de Pedro, ele está pregando sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição. Varões israelitas, 2:22, atendei estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os mataste, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido por ela. Então, primeiro, a mensagem e o ensino deles, que era cristocêntrico, tinha a ver com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E no 32 fala: exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Outro ensino era a soberania, o senhorio de Cristo. Então, aquela gente que vinha de muitas tradições culturais, étnicas e até teológicas, agora eles estavam unidos por esses 3 pontos. Primeiro, pelo Espírito Santo que estava habitando neles. E aí uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que aquele que nasce de novo tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. Eu sei que eu me converti, e 2 meses depois eu estava lendo praticamente todo o Novo Testamento. E eu estava admirado como eu estava entendendo tanta coisa, lendo, coisa que eu não conseguia entender, agora estava vindo de aos borbotões. É assim com cada pessoa que se converte e que se interessa de aprender. Eles estavam crendo que a morte de Cristo foi por eles, segundo a ressurreição de Cristo, que é a pedra de toque do cristianismo. Sem ressurreição, Paulo disse, é vã a vossa fé, a minha pregação. E nós estamos aqui mentindo. Não, Cristo de fato ressuscitou, Paulo disse. E terceiro, que Cristo é o Senhor. Agora presta atenção. César dizia que era Senhor do mundo. Agora ele estava dizendo, Jesus é Kyrios, o Senhor de todo o universo. E aqui, irmãos, esse ensino uniu aquela igreja. E estavam diariamente, essa escola funcionava diariamente. No sermão de Pedro, no capítulo 3, no verso 13 em diante, Pedro fala assim: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Nós sabemos quem foi, a Barrabás. Aí Pedro diz no verso 15: desçaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele estava dizendo, Jesus é o autor da vida, é o Criador, é que o apóstolo João diz na sua carta. Tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E aqui, irmãos, agora ainda um pouco, no verso 24 diz, e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, que estava ali, o dia de Joel, dos Pentecostes. E aí o verso 25, vós sois os filhos dos profetas da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro estava dizendo no capítulo 3, irmãos, esse que foi a cruz, ele é
o autor da vida. Aí Pedro faz uma conexão, dizendo: Abraão, Isaque, Jacó, os profetas. Ele diz: e vocês são filhos dos profetas e dos patriarcas. O que Pedro estava dizendo? Irmãos, agora você pensa naquele mix de 30, 40, 50 matizes teológicos, étnicos, culturais. Ele estava dizendo: nós somos o povo de Deus, nós temos raízes, nós temos o mesmo pai, nós temos história. A nossa história começa com Abraão. E essa é a sua história, irmão. Essa é a minha história. Abraão é nosso pai na fé. É de Abraão que começa tudo. Ele estava fazendo a conexão, dando unidade entre aqueles que tinham vindo de todas as tradições teológicas diferentes. Agora nós temos Jesus, e ele está falando: e este é aquele que Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a esse ouvireis. Então eu posso dizer que em Jerusalém, nesse ensino dos apóstolos, o ensino era as profecias do Antigo Testamento e o cumprimento agora em Cristo. Eu posso, não é exagero dizer que tinha uma matéria que era Antigo e Novo Testamento. Porque isso, constantemente você vai ver Pedro anunciando o Antigo Testamento e é o resultado das profecias. Irmãos queridos, nossa escola bíblica é uma faculdade para você aprender, para você se inteirar, para você crescer, para você entender. E isso vai nivelar a nossa unidade, vai nivelar o nosso conhecimento. Você estudando junto, eles estavam aqui, irmãos, diariamente no templo e de casa em casa. E eles ensinavam estas coisas. É a doutrina dos apóstolos, e nós temos o privilégio de ter as cartas de Paulo, de João, de Pedro, Apocalipse, Tiago, Judas. Deus nos tem dado as suas promessas, os seus ensinos. E Jesus nos disse, irmãos, você orou pela nossa unidade. Em João 17, Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele é com o Pai. Aqui é uma pergunta, irmãos. Jesus orou que nós fôssemos um. O Pai ouviu a oração de Jesus? O Pai ouviu a oração de Jesus? Sim. Então, quer dizer o quê? Que nós somos um. Preste bem atenção, irmãos. Isso é teologicamente, biblicamente, corretíssimo. Então eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Se você nasceu de novo, não sei de onde você veio. Nós temos aqui irmãos queridos que vieram de muitas realidades eclesiásticas. Se você foi lavado pelo sangue de Jesus, eu fui lavado nesse sangue. E você é meu irmão em Cristo. Se o Espírito Santo está em você, esse Espírito Santo está em mim, nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Nós somos da família de Deus. Paulo disse, as promessas de Deus são nossas. E nós estamos caminhando para morar juntos. Nós estamos caminhando para morar juntos. Queridos, por que nós estamos falando isso? Porque isso fez dessa igreja uma igreja poderosa em toda a face da terra. E nesse mix que nós vivemos aqui na igreja, é uma grande oportunidade de Deus tomar nossas vidas, com todas as diferenças que nós temos, e nos fazer uma igreja muito abençoada por Deus. Amém? Então ele estava ensinando e pregando no pátio e nas casas sobre Jesus. Agora, irmãos, aqui no seu boletim,
Eu coloquei aqui uma observação que queria ler com você. Na sua mensagem, no ponto 1, quem somos? Eles eram isso, eu falei aqui um pouco do que nós somos. Mas quem somos, Igreja Presbiteriana de Manaus? Quem é que nós somos? A nossa identidade. Você pode ler comigo? Está aí ponto 1. Vamos ler juntos. Somos uma comunidade confessional. Somos reformados. Fazemos parte de uma igreja ensinadora. Uma comunidade de adoradores. Somos uma comunidade missional. Tudo o que fazemos é para divulgar o Evangelho e para a glória de Deus. Retiros, musical, cultos, grupos familiares, ministério, viagem, pode botar mais 10 coisas aí. Reformados na doutrina, leia comigo, contemporâneo na liturgia. Temos recebido irmãos e irmãs oriundos de muitas realidades doutrinárias, como a igreja primitiva. Enfatizamos o que nos une às Escrituras, Cristo, o Espírito Santo e a obra missionária. É isso que somos. Amém? Aleluia. É isso que somos. E se você entrar na página da igreja, lá tem 20 valores. Eu não vou citá-los aqui, porque se tem lá, abre no nosso site, tem 20 valores: vida simples, liderança compartilhada, e a prioridade na família, etc, etc, etc. Isso que nós somos. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Não foi uma profecia, foi uma pré-fecia. Profecia é quando você recebe de Deus uma palavra e entrega. Geralmente na questão da comunidade isso acontece ainda. Nada para o futuro, mas uma profecia que eu vi várias vezes do pastor Caio Fábio de Araújo, nosso pastor que está no céu. Ele estava em casa, estava jubilado, e assistia alguns programas de televisão, domingo de manhã. E ele me disse várias vezes: filho, temos que nos preparar para receber muita gente que vai ser decepcionada e magoada por certos líderes aqui em Manaus. Ele tinha uma experiência muito grande, uma perspectiva de liderança precisa. Ele me disse isso várias vezes. De vez em quando eu encontro um irmão outro machucado, decepcionado. Usaram esse irmão, tiraram quase tudo que ele tinha. Eles temos que nos preparar para receber essas pessoas. E eu lembro disso de vez em quando. Mas aqui, irmãos, eu quero ser fiel ao tempo. Eu queria passar só uns 5 minutos. Nós somos também, irmãos, ou melhor, eles perseveravam na comunhão. Atos 2, 43 em diante, diz que eles tinham tudo em comum. Eles até compartilhavam os seus bens, vendiam casas, propriedades e compartilhavam. Olha, irmãos, não há nenhum mandamento na Bíblia para você vender sua casa, seu terreno e dar para a igreja. Tem igreja fazendo isso aí. Venda e traga na fogueira santa. A fogueira santa vai queimar seu terreno, sua casa, seu carro. Na Bíblia não tem nada disso. E agora, irmãos, me ouça bem. Agora, em Cristo, é tudo pela graça. Você não compra nada. Não tem barganha com Deus. É graça. Até eu contribuir, é graça de Deus. Deus me dá a graça de contribuir. Os coríntios pediam a Paulo com muitos rogos a graça de contribuir, porque eles eram pobres. Aliás, os macedônios e os coríntios eram mais ricos e eram pão duros. Mas os macedônios pediram a Paulo com muitos rogos a graça de ajudar na oferta. E Paulo disse: vocês deram a si mesmo, deram dos seus bens. Paulo estava constrangido com o amor dos macedônios. Tudo é graça, irmãos. Agora é pela graça de Deus. Paulo disse: eu sou o que sou, eu trabalhei mais do que todos. Ele disse: não eu, mas a graça de Deus
comigo. Então, qualquer coisa que você está fazendo boa para Jesus, o que você está prosperando, é a graça de Deus na sua vida. Essa graça está também sobre o ímpio. A graça comum. Ele recebe o sol e a chuva, como os bons, recebe muitas coisas, até o ímpio. Jesus disse, ele participa da graça comum, mas a graça especial é para aqueles que são do Senhor. Eles perseveravam na comunhão, eles partiam pão de casa em casa, e tinham, aqui partir pão é a ceia, e tinham as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Crente gosta de comer, coisa boa, uma conversa boa, um louvor e uma comidinha, não é? É coisa boa. E não é só isso, irmãos. A mesa, escute bem, a mesa é assim um ritual de família, de aproximação, de amizade. Quando você convida alguém, você não quer apenas que a pessoa coma a sua comida, você quer aproximação. E a igreja estava junto. E aqui, irmãos, essa igreja reunia no templo e reunia de casa em casa. Essa foi a grande coisa que aconteceu espontaneamente. Os grupos familiares são famílias espirituais. Você vem aqui domingo, nós somos aqui hoje cerca de 1.950 pessoas. Aí você vai no grupo que tem 10, 2, ou 12, ou 8. Às vezes tem 2 mesmo, tem que orar e jejuar, porque alguma coisa aconteceu. Não feche o seu grupo não, né? Já teve grupo que os irmãos estavam um pouquinho pensando em fechar. Aí o líder disse, foi orar, e o Espírito Santo falou, e eu? E eu? Isso é para mim ou é para os outros? Ai, Senhor, me perdoa. Porque ia fechar porque só tinha 3. E outra irmã que só tinha 3 resolveu orar e jejuar. O grupo cresceu, cresceu, cresceu e multiplicou. Aleluia! Eu vi lá em casa, irmão, na minha casa, um grupo de adolescentes, aconteceram lá muitas coisas. A líder viajou, levava as pessoas em 2 carros, e depois foi embora. E a auxiliar do grupo era uma filha minha. Olha, gente, aquele dia eu vontade de chorar. Minha filha todo sábado estava lá, sozinha, com violão, louvando a Deus. Tinha um discipulado de uma mocinha que ia para lá fazer discipulado. Esse dia a moça não veio, ela estava com violão, louvando a Deus, era a hora do grupo familiar. Eu vi que ela estava chorando. Falei, Jesus, e comecei a orar pela minha filha, a Priscila. Aí, com pouco tempo chegou uma pessoa, chegou 2, chegou 3, aí daqui a pouco tinham 20 pessoas no grupo. E o grupo multiplicou. Foi para a casa de uma tia dela, no caso, minha cunhada. Sabe, queridos, essa igreja não abria mão de estar na casa. A grande celebração e a celebração de comunhão. E aqui, irmãos, tem um fator aqui que só essa comunhão mais próxima pode quebrar as barreiras raciais, sociais. No grupo lá de casa, que vai fazer 23 anos agora, 5 grupos vão fazer 23 anos, dia 9 de março. O José Nery lá em casa e outros irmãos. Tem gente de muitas posses, mas tem 2 irmãs, 3 irmãs, com poucas posses, até desempregada. Eu penso que está faltando uma conexão social, de generosidade, de interesse dos nossos grupos, para ver o que cada um está passando. Não precisa vender sua casa não, mas tem que pensar, bom, Deus está prosperando. Muita gente, pessoas compraram carro novo lá do grupo, mas uma pessoa desempregada. Eu acho que nós estamos muito insensíveis, irmãos. Eu penso que este é o momento. E agora, por favor, se você deixou de ir para o seu grupo e ainda não retornou, é hora de você retornar. Se você não está no grupo familiar, é hora de você retornar. E eu quero terminar 3 minutos. Irmãos,
Um exemplo maravilhoso de comunhão e de avivamento é o exemplo da comunidade moraviana no século XVIII. O conde Zinzendorf deixou várias pessoas morarem na sua propriedade. Eram refugiados de várias nações. Você imagina o mix de cultura, de etnias, e eles começaram a ter problemas. Mas o conde passou por uma experiência de conversão. Foi o que eu contei aqui algumas vezes, que estava no museu em Paris, e ele ficou impactado com um quadro que Cristo dizia: eu morri por ti, que fazes tu por mim? Ele voltou para a sua terra e começaram a orar juntos, ler a Bíblia, e começaram a buscar a Deus juntos, e durante 100 anos, uma reunião de oração não parava dia e noite. 100 anos, foi o maior avivamento da história da igreja moderna entre os moravianos. 100 anos, mandaram missionários para muitos lugares do mundo. Agora imagina essa gente vinda de todos os lugares. Está aqui no seu boletim, você pode ler comigo quase no final. Eles perseveravam na oração, mas aqui no final diz assim, eles tinham um lema. Leia comigo: no essencial, unidade. Não é unidades, é unidade. Aí encontrou aí no ponto 3, quase no final. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, amor. E Deus te abençoe. Abençoe seu grupo. Com isso aqui, irmãos, no essencial, aquilo que já falamos aqui sobre Cristo, as Escrituras, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, amor. Vamos orar. Depois você lê o boletim. Muitas coisas eu não falei e é hora de terminar. Vamos orar. E por favor, você que não está na escola bíblica, hoje à noite comece a pensar você se matricular num curso. Se você não está num grupo familiar, é hora de você caminhar para um grupo. Nós queremos ser uma igreja, irmãos, que está imitando a igreja do livro de Atos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite. Que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações durante todo este ano. Nós queremos ser esta igreja unida, esta igreja, Senhor, alegre, esta igreja crescente, essa igreja, Senhor, vibrante. E nós pedimos, Espírito Santo, produz nesse mix que nós somos, de heranças teológicas, étnicas e até sociais, não tanto étnicas, que somos todos brasileiros, mas o Senhor produz uma coisa tão bonita, para alcançar tanta gente que está precisando nesses dias. Abençoa as famílias da igreja, abençoa os grupos familiares, que nesses dias, Senhor, haja o crescimento, multiplicação, ó Deus, e muita gente seja salva. E como diz lá em Atos dos Apóstolos, eles admiravam as pessoas, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Abençoa teu povo, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos. E sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.